vai fechar o primeiro bimestre com quebra da Bolsa de Valores e regimes totalitários. Aí, quando for no segundo período, nós vamos para o Brasil. Aí, o que é que a gente vê? Que essa produção norte-americana tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial, né? Professora. Oi, A senhora concorda que Hitler é um gênio? Foi, né? Um gênio, no caso. O quê? A senhora concorda que Hitler foi um gênio? É questão intelectual, né? Sim. Agora, questão humana, não. Foda-se os humanos. Ela era muito inteligente, né? Que acabou sendo burro no final das contas, né? Não, exatamente, pô. Ele foi covarde, não burro, eu diria. Ele ia morrer de qualquer jeito, só não quis sofrer com a morte. Eu sou muito fã dele, professor. Um dia eu quero ser o novo Hitler brasileiro. Então, vamos lá, meninos. Eu vou... Vocês não estão vendo o slide, não, né? Não, cadê? Não. Pronto, então nós vamos para a Revolução Russa. Como eu falei, tem tudo a ver com o final com a Primeira Guerra Mundial, né? A situação, vocês estão vendo o slide? Não. Mas a gente vê a Segunda Revolução Russa por causa que vai explicar os motivos da saída da Rússia e com o pacto que fez com a Alemanha na hora da saída, dos territórios que estavam sendo dominados. Isso mesmo. E aí, gente, a situação da Rússia naquela época, né, na Primeira Guerra Mundial, nós vimos que eles não estavam prontos. Vocês estão vendo agora o slide? Vão me dizendo que eu não estou... Está carregando, né? Então, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né, contribuiu decisivamente para a Revolução Russa. A Rússia, em si, ela só entrou na guerra, como assim, a Rússia só iniciou uma revolução em si por conta da sua participação na Primeira Guerra Mundial. E a gente, para entender melhor, né, esse processo revolucionário, a gente tem que ver... Oi? Tá todo preto? Ney, cancela a apresentação e começa de novo do slide, porque ficou... Eu saio, né? Saio. Agora coloca... Agora coloca de novo. Fica. Aí agora eu vou de novo. Vocês soubessem que na minha tela tá como se eu estivesse apresentando ainda? Eu não saí, não. E eu sei que eu saí. Saiu, agora apareceu. Saiu. Apareceu de novo? O slide? Não, assim, agora apareceu. Não, agora sim, sim. Agora sim. Pronto. Então, para a gente entender o contexto da Revolução Russa, para a gente entender a Revolução em si, não só foi porque a Rússia estava na guerra, não, né, que começou uma revolução interna, não. A gente tem que entender todo o contexto, principalmente da Rússia, durante o século XIX. Nós sabemos que a Rússia, o Império Russo, precisamente, possuía um vasto território. Vocês podem ver aí, né, a questão da quilometragem, né, de extensão. Tinha terras que ia da Europa até a Ásia. Né. A população da Rússia, vocês podem ver aí que 45% da população era de etnia russa, mas a maioria, né, era de povos de outras nacionalidades. E aí, era um período em que os povos, principalmente de outras nacionalidades, né, mais de 100 grupos diferentes, né, de diferentes etnias, eles geralmente eram reprimidos, eles eram impedidos de expressar as suas ideias, de expressar as suas práticas. E a Rússia, nesse período,
estava nas mãos do czar. O regime de governo da época era o czarismo. Os czares, né? A gente foi entender a Rússia czarista, ela não havia limites legais ao poder do czar. Então, o czar tinha poder ilimitado. E aí, os czares faziam parte de uma monarquia absolutista, e que o czar era visto como eleito por Deus. Então, a Rússia, nesse período, para a gente entender, era composta de uma extensão enorme de terra, composto de uma maioria da população de várias etnias, mais de 100 etnias, em que esses grupos de etnias diferentes, que não eram de origem russa, não podiam se expressar e sempre era reprimido. Era governada por czares, uma monarquia pequena, uma monarquia absolutista, que era... Oi? No caso, o czar era mais de um, certo? É porque, assim, era como se fosse uma dinastia, né? Sim. Então, o czar... Tinha o governo dos czares, a gente vê. O czar... Sei. Nicolau II, né? Tá, entendi. Que nem absolutista. Igual a monarquia absolutista, só que Sim. era tipo hereditário, né? A família era uma Sempre dinastia, é lei, né? Sempre é isso. E aí, a Rússia czarista, se a gente for pensar, caracterizar o governo dos czares, como o czar, né, o poder deles era ilimitado, os ministros eram indicados e destituídos conforme ele desejasse. Então, não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de imprensa, né? Os livros, revistas, jornais sofriam uma forte censura. Então, Getúlio Vargas, ele se inspirou para fazer a ditadura com o czarismo na Rússia. Será, hein? E aí, gente, vocês podem ver aí essa imagem, representa muito bem como era a sociedade, né? A Rússia czarista. Ou seja, o czar e sua família, o clero, os nobres, eles constituíam os elementos privilegiados da sociedade russa. O engraçado é que a revolução surgiu por causa de... Eles ficaram meio que revoltados, por causa da opressão, toda a situação ruim que eles viviam lá, né? Verdade. Aí a revolução entrou no poder e continuou a mesma bosta. E eles continuaram sendo oprimidos. Verdade. Olha aí uma charge, né, criticando o regime czarista na Rússia. Vocês podem ver, ó. O czar e sua família, né, nós governamos vocês. Aí o clero ortodoxo, nós oramos por vocês, né? Aí os militares, nós atiramos em vocês. Os nobres, nós comemos por vocês. E o povo, os pobres, né, que seriam quem? Que seriam os camponeses, que eram chamados de mujiks. Eles constituíam mais ou menos 80% da população, vivia em extrema penúria, que era quem alimentava todos o restante do patamar. Alimentava os nobres, o exército, o clero e sustentava, né? Economicamente era sustentado pelos camponeses. Então, eles quem viviam para o restante, que eram chamados de na Rússia de boiardos, que eram esses grupos aí. Clero, czar e sua família, o exército e os nobres. Então, os camponeses, né, como era a maioria da população, eles tinham que pagar os impostos, né? Se o que eles fossem usar, gente, a Rússia daquela época era uma Rússia agrária, essencialmente agrária, né? Agrícola. E aí, tudo que eles fossem usar na terra, eles tinham que pagar o governo. Ei, professora. Como é que isso é possível, sendo que na maior parte da Rússia, na maior parte do ano, neva? Mas assim, era por isso que eles viviam, de vez em quando, nós vamos ver, Pedro, que é a questão justamente disso, eles viviam extremamente, por conta do clima, né, eles passavam crise de fome, de escassez de alimento. Aí imagina aí, essa situação toda, aí o governo entrar numa guerra.
né? Sim, Os por elevados, exemplo, Mas, professora, tipo, se for pensar pelo lado lógico, caso o governo entre em guerra, eles iriam morrer, porque os camponeses iriam sofrer com isso, logo eles não iriam produzir. Ou seja, eles comerciavam com alguém, com quem eles comerciavam. mas é por isso mesmo que eles vão fazer uma revolução interna. A Revolução Russa vai ser justamente por conta disso, né? Por conta da situação, né? A Rússia, composta de um mosaico de povos que falavam diversas línguas, que tinham diferentes culturas, né? Vivendo no campo, 85% da população vivia no campo em condições precárias. Por quê? Porque tinha que pagar impostos, tinha que trabalhar, porque a maioria das terras era da igreja e da nobreza, a produtividade era baixa, como você está falando, por conta das condições climáticas, né? E aí era difícil garantir a sua sobrevivência. Aí imagina toda essa situação, Pedro, esse contexto, aí o governo do czar, né, adentrar e para a guerra, né? Participar da guerra por conta que nós vimos do pan-eslavismo, né? Da mãe Rússia de querer garantir a proteção aos povos eslavos, garantir a proteção à Sérvia, né? E participar da guerra. Parte da população russa naquela época era servo, vivia da servidão. E alguns, a gente vai entender, justamente a questão do socialismo, quando a gente fala do socialismo surgido com a Revolução Russa, porque naquela época a modernização, a indústria, o movimento operário era mínimo, né? Porque a Rússia só começou a se modernizar no final do século XIX. Aí começou a criar indústrias, né? Iniciou-se a exploração do petróleo, começou a construção de ferrovias, né? Então, nessa época, no finalzinho do século XIX, é que o capitalismo começa a se expandir, mas não é por conta do capital interno, não. É por conta do capital externo, né? Lá existia o quê? Mão de obra barata e farta porque vinha do campo, porque só estava sofrendo, a população estava sofrendo. Né? Então, os czares, eles governavam com o apoio da nobreza. A população, a maioria era analfabeta, gente. O analfabetismo atingia a imensa maioria da população. Né? Então, fome, pobreza, analfabetismo. Aí, imagina aí, uma sociedade essencialmente agrícola, né? A produção insuficiente para atender a população. Professora, assim, tipo, talvez meus dados estejam errados, mas eu vi em uma determinada série que os russos, guerrearam com os vikings, tá ligado? Eles não guerrearam com ninguém, não conseguiram nenhuma terra não para poder plantar nela? Não, elas plantavam, era condições climáticas, Pedro. Era muita terra, eles tinham muita terra, o território era imenso. Ia da Europa à Ásia, o território deles. E estava... Então, podiam plantar nessas terras, não? Eles plantavam, se eu não me engano... sim, porque nem toda terra era fértil, né? A Rússia era agrária, a maioria da população vivia no campo. A Rússia, para você ter ideia, Pedro, essas terras, esse território imenso, né, que eu falei, de quase 22 milhões de quilômetros quadrados, né, que eu falei que ia terra da Europa até na Ásia, mas era de quem era? Quem era que comandava? Era... a maioria da terra pertencia à nobreza e à igreja. E eles trabalhavam, só que eles tinham que pagar impostos para trabalhar. Muitos viviam da miséria por conta disso, porque o que produzia, mesmo tendo um monte de terra, não dava para produzir. Por conta das condições. Posso falar só mais uma coisinha? Libis um nazismus. Desabafei, caramba. A senhora entendeu? Aí, como é, Pedro? Libis und Narzissmus. A senhora entendeu? Não, entendi não. Meu alemão proficiente. O alemão não entendi não. E aí, gente, como eu falei, foi durante o governo do czar Alexandre II que começou o processo de modernização da Rússia com capital estrangeiro, a mão de obra farta e barata, por conta que vinha mais do campo, advindo do campo.
E aí vão surgir grandes indústrias que vão reunir milhares de operários, né? Principalmente na cidade de São Petersburgo, não sei se você já ouviu falar, Moscou e Odessa, que são as 3 principais cidades que vão iniciar o processo de industrialização na Rússia. O czar Alexandre III, como eu falei, ele morreu no finalzinho do século, como eu estava falando, né? Ele reinou durante essa Revolução Industrial. Vocês estão me ouvindo? E as condições de trabalho, de vida do operário. Então, gente, a industrialização russa chegou num momento bom, de fusão de capital, de usina siderúrgica, de fábrica de tecelagem, de mão de obra farta e barata, mas as condições de trabalho, de vida do operário russo vão ser péssimas. A jornada de trabalho chega... Oi? A condição de vida do operário russo era pior ou um pouquinho melhor do que da Europa? Tipo, trabalhando 20 horas ou 18 horas por dia? Não, eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, né? Só que as condições de vida da Europa ainda eram melhor do que as condições de vida dos russos. A questão de alimentação, de moradia, os europeus ainda se sobressaíram nisso daí. Mesmo trabalhando, chegando a trabalhar mais, mas se sobressaíram nisso daí. Já os russos trabalhavam... Também tinha aquilo lá que a mulher ganhava metade do que o homem ganhava e as crianças ganhavam metade do que a mulher ganhava? As crianças, não, trabalhavam, mas não ganhavam, iam com os pais, não ganhavam, as mulheres também. Porque eu então, sei que na Rússia, a mulher sempre teve, tipo... Aí, com a Revolução, né, eu até elas foram para a guerra, para a Segunda Guerra. Isso mesmo. Aí, com a Revolução, eu até trouxe uma imagem, né, que a gente vai falar da questão das mulheres. Quantos anos antes da Revolução? Tá vendo? Eu trouxe até uma mulher que elas vão, com a Revolução, elas vão começar a ter, lutar pela sua melhoria de vida, de trabalho, pelo seu direito na sociedade. Então, gente, o operário russo vai começar a resistir, vai começar a fazer passeata, vai fazer greve, e aí o czarismo ele tinha uma polícia secreta, que era chamada de Okhrana, não sei se vocês já ouviram falar, que essa polícia, elas vão reprimir as manifestações, elas vão, matar os manifestantes, vão lutar por meios, vai ter um monte de luta operária, então vai ser um ambiente conflituoso nesse início aí, no início do século XX. Ô, Lady, oi. É nesse momento... Tá falhando, Vanildo, não sei se é eu que não tô, minha internet é a tua, que eu não tô escutando tu, não. Vanildo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos. Não, eu não estou escutando Vanildo. Vocês escutaram Vanildo? Não. Não. Pronto. Deixa ele aparecer de novo, né? E aí, durante esse processo, né, eu coloquei até os 3 últimos czares, para vocês verem a questão da característica de cada governo. O czar Nicolau II vai ser o último czar da Rússia. Durante o governo do czar Nicolau II que a Rússia está em processo acelerado de industrialização. Esse processo acelerado de industrialização vai ser associado à exploração do operariado. O operariado, como eu falei, é extremamente explorado. E aí vai começar a surgir dentro do próprio Império Russo, o pensamento marxista, de que o mal do mundo, nós sabemos o que é que Marx dizia, que o mal do mundo é favorecido pelo capitalismo. Então, Marx, o socialismo científico, o marxismo, que foi uma teoria, uma filosofia que nós sabemos, criada por Marx e por Engels,
né? E eles lançaram as duas obras deles. Como é o nome das duas obras, que a gente estuda muito, né, em filosofia, sociologia, história, que é o Capital, né, e o Manifesto Comunista. E aí ele faz uma crítica enorme, gente, ao capitalismo. Ele começa a prever, principalmente no livro dele, o Capital, que vão ocorrer crises periódicas dentro do sistema capitalista, né, e eles vão fundar suas doutrinas. Essas doutrinas de Marx vão começar a ser difundidas no Império Russo, né? E é a partir dessas doutrinas de Marx que vai se formar dentro da Rússia o primeiro partido político de caráter marxista na Rússia, que é esse daqui. O POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. É um partido que vai ser influenciado, como eu falei, pelas teses socialistas, né? Pelo marxismo, pelas ideias de Marx, e aí e será difundido por dois grandes russos, né, que vão ser as chaves para a revolução, que é Plekhanov e Lenin, né? Vão ser inspirados nas ideias de Marx, que eles vão fundar esse partido. Um partido político de orientação marxista, que vai ser fundado em 1898, né? E que logo, quando começou a ser difundida essas ideias, aí a polícia do czar, né, logo vai perseguir esse partido. Vai prender vários membros, porém, o que acontece? Lenin vai fugir da Rússia, né? E vai começar a se organizar no exterior, ele vai fugir para o exterior. E aí eu coloquei algumas características desse partido, né? Um partido de origem marxista, fundado em 1898, violentamente perseguido pela polícia do czar, né? Os mais conhecidos membros, né? Lenin e Trotsky, eles vão fugir da perseguição. Ele vai ser fundado por Plekhanov e Lenin, mas depois Trotsky vai difundir as ideias, não sei se vocês já ouviram falar, né? Principal líderes dos bolcheviques. Aí, dentro desse partido, vão surgir duas correntes, que né, a dos mencheviques e a corrente dos bolcheviques. Quem seriam os mencheviques? Os mencheviques é um grupo minoritário, né? Já as dos bolcheviques eram os majoritários. Em Rússia é isso, majoritário e minoritário. Os mencheviques, eles vão defender, né, que a burguesia, que é o grupo, os comerciantes, a burguesia, ele tem que tomar o poder e instaurar uma república. Os mencheviques, gente, eles dizem que só, né, uma reforma econômica e social é que pode se desenvolver, pode se criar, fazer o capitalismo, fazer a Rússia se desenvolver. Já os bolcheviques dizem o quê? Que quem que tem que fazer a revolução? Tem que ser o proletariado, tem que ser o operário, tem que ser o trabalhador. Né? E que para acontecer essa revolução proletária tem que ter o quê? Organização. Então, dentro do próprio partido, vão surgir os bolcheviques, né, que luta pela essa revolução imediata, a revolução do proletário, a revolução do operário, e os mencheviques, que diziam que tinha que ter uma aliança, né, que tinha que ter uma aliança, né, principalmente com a burguesia, para poder instaurar uma república, né. Então, e que dizia que para se instaurar o socialismo tinha que ser de forma gradual, devagar. Já os bolcheviques não, queriam uma revolução imediata. Né? E aí, por divergência dessas ideias, surgiram esses dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Né? Nessa época, gente, vocês estiverem acompanhando com os de vocês, na página 48, né? No início do século 1904 e 1905, a Rússia entrou em uma guerra com o Japão. Então,
essa guerra é uma guerra expansionista, né? Todos os dois queriam adentrar o Oriente, né? E aí, os russos, eles viam com maus olhos, eles não gostavam da influência que o Japão tinha sobre a Coreia. Já o Japão não queria que os russos expandissem seu território na Manchúria. Então, o Japão atacou, né, Porto Arthur, na Manchúria, e foi, por conta disso, começou a guerra entre os russos e os japoneses. Os russos foram derrotados, perderam territórios, né, se endividaram, o povo começou a ficar insatisfeito. Isso no início do século XX, 1904, 1905. E houve várias revoltas. Uma das revoltas, a mais conhecida, é do encouraçado Potemkin. Eu até coloquei no slide uma sugestão de filme. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É muito bom. Ele fala justamente dessa guerra travada, né, entre a Rússia e o Japão, chamada de encouraçado Potemkin. E Lady? E vai ser... Hã? Qual o nome do filme? Oi, Eucílio. O nome do filme. Encouraçado Potemkin. Encouraçado Potemkin. Encouraçado... Quando a senhora falou aí do Japão, aí eu me lembro do confronto, né, do capitalismo versus socialismo, né, a Guerra Fria. Versus socialismo. E teve a guerra do Vietnã, né, que aí teve os participantes, né, os Estados Unidos. Nós vamos assistir da Coreia, do Vietnã, né? Eles investiam, né, eles, no caso, eles patrocinavam, né, suporte a esse conflito. Socialismo, isso mesmo. Sim, isso. Eles faziam suporte, né? E é interessante, né? Fez me lembrar. Vão ser várias revoltas, várias guerras e revoluções durante a Guerra Fria. Por exemplo, a Revolução Chinesa, né? A gente vai ver aquela longa marcha, vai ver o poder dos comunistas, né? No poder da China. A questão do Vietnã, era um garoto como eu, a guerra da Coreia, né, que a gente vai ver também, tudo isso durante a Guerra Fria, com influência, né, do socialismo e do capitalismo. A Cuba, a gente o Muro de Berlim. Isso, influenciado totalmente pelo socialismo e pelo capitalismo. Para você ver, né? É uma questão econômica que acabou transformando, né, simples assuntos, né, de conversa em questões de guerra, né? De guerra. Por simples Vocês influência. Vejam que, assim, a devastação no mundo, questão de ainda hoje, né, a questão da Coreia, das ameaças e tudo isso é influenciado pelo, queira ou não, o socialismo e o capitalismo. Né? Sim, e até hoje é evidente. A alienação. Né? E aí surgem, durante esses movimentos, essas revoltas, por conta desse poder que o czar tinha de começar uma guerra, né? E sem pensar na população, dos grupos operários que vão surgir, de acordo com os maus tratos, a insatisfação no trabalho, vão surgir os sovietes. Lembrem bem desse nome, os sovietes é o Conselho de Operário na Rússia. Os sovietes vai ser um grupo que vai ter grande influência durante essa revolução. Eles vão ser meio que o início da revolução. Vão ser um determinado grupo que vão fazer reuniões criticando, né, falando das complicações, das mortes causadas pelas decisões, né, dos governantes, tanto dos sacerdotes como do governo. Isso mesmo. E aí, isso. Os sovietes, é uma assembleia, um grupo, né? É um conselho de operários, não só operários, mas tem representantes de soldados, de camponeses. Todos aqueles que iam contra o czar, basicamente. Quem ia contra, isso mesmo. E que é duramente reprimido. Sempre que eles vão se organizando, eles vão ser reprimidos. Aí eles voltam, se reorganizam, né? E aí os sovietes, eles vão se reorganizando, e aí em 1917 eles
vão conseguir participar de um órgão deliberativo do Estado após, quando a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, todo movimento, a Revolução Russa começa a partir daí, do Domingo Sangrento. O movimento revolucionário vai começar a partir daí. Em meio às críticas, eles não estavam nem aí com as críticas à oposição, e aí o Império Russo começa, se envolve na guerra com o Japão, por conta dessa disputa de terra, começa a insatisfação, o povo começa a lutar, eles vão marchar para o Palácio de Inverno do Czar, a sede do governo, e aí eles vão fazer uma petição, os grupos revolucionários vão fazer uma petição reivindicando redução de jornada de trabalho, estabelecimento de um salário mínimo, instrução gratuita e obrigatória, e que eles exigiam que fosse feita uma eleição para uma Assembleia Constituinte, porque não tinha, a Rússia era absolutista, gente. O povo, eles não participavam das decisões, como eu falei, E aí eles fizeram essa petição, marcharam para o Palácio do Czar, no Czar Nicolau II, e aí o que foi que o Czar fez? A reação do Czar foi ordenar que seus soldados atirassem contra a multidão, a queima-roupa, não respeitasse ninguém, nem mulher, nem criança, nem jovem, e aí resultou do quê? De mais de 1.000 mortos e cerca de 5.000 feridos. É um episódio que a gente conhece por Domingo Sangrento, Foi num domingo que a população marchou, em janeiro de 1905, marchou pedindo isso, eles queriam, eles fizeram uma petição, eles não iriam lutar, levaram essa petição, esse pedido a Nicolau II, e a resposta foi esse. E aí, em protesto ao massacre ocorrido naquele domingo, aí em todo o país vai começar uma manifestação de camponês, de operário, de marinheiro, e a agitação social, o povo vão começar a se revoltar, fazer levantes operários. Então, os soviéticos vão começar a liderar esses levantes, essas revoltas da população, não só operários. Sempre lembrando que esse movimento, essa insatisfação, vai começar dos operários, com relação à jornada de trabalho, mas que vai envolver toda a população. E sempre Nicolau II reagindo, reprimindo o movimento, reprimindo violentamente. E aí, gente, aí acontece que a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, de 1905, 1904 já, na guerra. Aí, o que acontece? 10 anos depois, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Sim, lembrando, não sei se vocês já ouviram falar, e tem no livro de vocês na página 48, que quando Nicolau II ele vai reprimir os operários, ele vai convocar uma Duma. Vocês já ouviram falar na Duma? A Duma é uma espécie de assembleia de representantes da sociedade russa. Sempre lembro desses nominhos, sovietes, Duma, para vocês sempre ficar lembrando. A Duma é uma espécie de assembleia composta de representantes da população russa, nobres, burgueses, ricos, que tinha função apenas consultiva. Era uma assembleia, eles queriam uma eleição para uma assembleia, mas quando Nicolau convocou a Duma, era apenas consultiva, para que fosse resolvido, consultar alguma coisa, e que poderia ser dissolvida a qualquer momento. E nos anos seguintes, até o início da Primeira Guerra Mundial, o Czar convocou e dissolveu várias vezes a Duma. Imagina aí. Convocar a Assembleia para consultar, nem pedir a opinião, não. Ele só era meio que avisar o que é que ia fazer. E aí, a desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial reacendeu a crise que, de fato, nunca tinha acabado.
Nunca se acabou depois da situação do Domingo Sangrento. Aí, falta de alimento, alta nos preços, desemprego, fome, doença, tudo isso, gente, passou a fazer parte do cotidiano dos russos. Os soldados na guerra, as mulheres passaram a desenvolver funções que até então não tinham. E aí, mesmo com todo mundo quieto, como se diz, na Rússia, já tinha desemprego, fome, né? Doença, imagino, com a maioria da população na guerra. No inverno, como até Pedro lembrou, o frio era muitos graus abaixo de zero e a fome era ainda maior, porque não tinha onde plantar, não tinha território, né, para se plantar. E aí começaram a se passar fome mesmo, né? E na guerra, os soldados, a Rússia não estava preparada para a guerra, não havia suprimento suficiente, não havia alimento, arma, roupa. O exército era mal organizado, mal equipado, e os próprios soldados nem sabiam por que estava lutando, né? E de vez em quando o exército russo passava a perder. Professor, isso foi mais ou menos em que ano? Quando entrou logo, 1914, 15, porque, tipo, né, 16, eu vi em uma série que o exército russo era super bem feito, tá ligado? Mas levaram um pau pros vikings. Mas era super bem feito, sim, organizado e tal. Né? Na Primeira Guerra, não. Na Primeira Guerra, não, né? Eu tô falando da Guerra Viking, lá em 700 e pouco. Não, mas aí eles, olha, imagina aí, de 1905, eles já começaram a se organizar, né? Mas eles sofriam demais. Não tinha suprimento. E aí eles passavam por consecutivas derrotas, principalmente para os alemães, né? Aí o que acontecia? O povo começou a culpar o czar, porque a maioria dos soldados estavam morrendo, um número muito grande, mais de 1,5 milhão de soldados perderam a vida, né? Só no primeiro ano do conflito, gente. Imagina aí. E aí, o povo começou a organizar. Foi uma onda de protesto, né? Se organizando dentro da própria Rússia. Mano, a Rússia era para dominar o mundo hoje em dia, sinceramente. O país tão rico. Mano, se for levar em conta... Deixa eu falar, corno. Se for levar em conta, tipo, o território deles, se acontecesse uma guerra, o território deles era o melhor, porque é o maior, e por causa que neva muito, é muito difícil para as tropas inimigas arranjarem alimento, mas eles são burros pra caralho. Sim, pô, mas tem desvantagens nisso. E aí, gente, só pra gente fechar, aí a gente sai, eu termino só de gravar o assunto, eu mando para vocês. E aí, né, porque o assunto é bem interessante, vai falar da questão da implantação do socialismo, do totalitarismo soviético, Stalin. A gente vai falar, tem muita coisa ainda para falar. E aí já é meio-dia em ponto. E aí, só para a gente fechar aí, né, essa participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial fez com que, né, muitos trabalhadores e trabalhadoras marchassem em direção à sede do governo, em São Petersburgo, e fizessem uma marcha, né? Eles saíram lá gritando, paz, terra e pão. Por quê? Porque nem tinham paz, a Rússia estava na guerra, né? Não tinha terra, a terra devastada pelas guerras, não tinha como comer e faltava o pão. O trigo era a base alimentar do povo russo, né, que estava faltando também. E aí, gente, a revolução que nós chamamos de Revolução de Fevereiro, né, Revolução de Fevereiro de 1917. No livro de vocês está na página 49, né, fala dessa revolução. Foi nesse período que o Império Russo, né, o governo do czar, vai decidir tirar a Rússia da guerra. Vai ser em 1917, que marca a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, que muitos tiveram dúvidas durante a prova, né, a questão das 3 fases, né, porque eram 2 fases de movimento. Uma fase de movimento do início da guerra, que vai até mais ou menos novembro, e a outra, a nova fase de movimento.
que movimento era esse? Eram novas frentes de batalha e a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra. Então, nesse período, a Revolução de Fevereiro de 1917, o movimento de operários, de trabalhadores e de trabalhadoras vão se juntar, muitos soldados que são enviados, imagina aí, eu acho muito interessante essa parte, que muitos soldados que foram enviados para reprimir o movimento, gente, eles vão se unir aos manifestantes. Eles vão se unir os trabalhadores e as trabalhadoras e vão aderir ao movimento revolucionário. Em fevereiro, eles vão iniciar esse movimento e vai acabar o fim do czarismo, vão implantar uma república que marca o que nós chamamos de Revolução de Fevereiro. Certo? Para a gente não deixar para de hoje a 15 dias, qualquer coisa, aí eu vou terminar de gravar o assunto, para vocês terminarem de ver, para depois a 15 dias a gente já iniciar um novo conteúdo, que seria as revoluções, a crise de 1900, a década de 20. Concordam? Discordam? Eu não consigo mais. Eu vou mandar o link novamente da frequência para vocês responderem aqui. Só um minutinho.